O evangelho de hoje é de São Marcos, o capítulo 8, o versículos de 27 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia e Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que é Elias, outro ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 3 pontos significativos no evangelho de hoje. O primeiro: quem dizem os homens que eu sou? A pergunta de Jesus já foi interpretada por muitas pessoas a preocupação de se a sua fama, a sua palavra, a sua pregação estava se tornando assim dele um famoso, um homem importante, os holofotes voltados para ele. Inclusive, há pessoas que usam essa mesma pergunta com a intenção dos holofotes. Mas olhando bem para o evangelho, não é isto que ele está preocupado. Jesus nunca se preocupou com holofotes. E então por isso, veja, responde: tu és grande, já é um passo significativo. É João Batista, é algum dos profetas e assim por diante. Então ele pergunta: e para vós, quem eu sou? Quem dizem que eu sou? Tu és o Messias, diz Pedro. E por ser o Messias, então, veja, ele proíbe severamente. Por que ele proíbe? Porque, na verdade, o reino messiânico vai acontecer profundamente depois da sua morte e depois da sua ressurreição. O que é o reino messiânico? É um reino de paz, de amor, de compreensão, de partilha, de vida nova. Então, por isso, veja, e ele então, quando descobriu Pedro que ele era o Messias, então ele diz assim: olha, não conte para ninguém, não espalhe. E então, em seguida, ele começa a dizer o seguinte: que deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, morrer e ressuscitar. Veja que os discípulos nem escutam a palavra ressurreição. E eles estão preocupados com a fama. Isto que é a preocupação de fundo dos discípulos. E então por isso que isto não te aconteça. Pedro não quer que aconteça. Ele quer se livrar da cruz, do sofrimento, como é a nossa sociedade de hoje. Nós não queremos mais falar sobre a questão das cruzes, das dificuldades, dos sofrimentos, embora vivemos. E hoje, se a gente observar bem, profundamente, parece que somos quase que condenados a sermos felizes o tempo todo. Se a gente uma hora ou outra não dá um sorriso, diz: ih, tá mal, tá doente, coitado, preciso tomar remédio, assim por diante. Então veja, a gente vivencia essa experiência. E então, Jesus diz: vai para longe de mim. Veja, primeiro reconhece que é Deus que faz dele o Messias. Segundo, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas sim como os homens.
está preocupado com aquilo que passa, a fama, o poder, ter mais, não é isso? Com os pensamentos humanos, com as situações daquilo que não leva à construção profunda do ser humano, que não leva à profundidade da felicidade e à certeza de eternidade. Por isso mesmo, o Papa Bento XVI até diz assim, que para muitas pessoas do nosso tempo, a eternidade é demais. Então a pessoa não quer mais o que é eterno, diante da situação de uma sociedade líquida, do descartável. Nós não queremos, parece que as coisas sejam assim, sempre em busca da novidade e não queremos que essa novidade seja eterna. Sempre novo, tudo novo e descartável. E não vivemos profundamente os valores, a comunhão, a bondade. Então por isso o reino messiânico chegou com a palavra, com a pregação, com a proposta de vida nova. Por isso, Jesus Cristo, ele pergunta, para você, quem sou eu? Que resposta você tem? Muita paz para você.